Boa noite a todos. Hoje tivemos aí a quarta rodada aí do Campeonato Brasileiro, Corinthians e Fluminense. Vou trazer aí para vocês o resumo do que foi o jogo, a minha análise, a minha opinião, né, do que foi esse jogo, onde o Corinthians foi superado pelo Fluminense dentro de casa, dentro da Neoquímica Arena, que hoje contou aí com mais de 41 mil torcedores, quase 41.500, o que pela 32ª rodada seguida dentro de casa o Corinthians coloca mais de 40 mil pessoas, né? E, bom, antes de mais nada, se você gosta desse tipo de conteúdo, curta esse vídeo, compartilhe, se inscreva no canal que você vai estar me ajudando bastante aí a divulgar o meu trabalho e vai impulsionar esse vídeo a chegar a mais pessoas que gostam desse tipo de vídeo, com esse tipo de informação. Então eu peço aí que você dê o seu like, compartilhe, se inscreva no canal para dar essa força aí. Bom, vamos lá, o que foi o jogo, né? Corinthians jogando aí dentro de casa, a gente sabia que precisava do resultado, é, até pela última derrota aí, né, fora de casa para o nosso maior rival, onde o Corinthians não jogou bem. E esse jogo de hoje, eu particularmente tinha ali uma esperança que pudesse ser um jogo bom, né? Até porque a gente enfrentou o Master aí do Fluminense, onde o jogador mais novo deve ter uns 35 anos, mas, né, dado o nível aí da faixa etária do time do Fluminense. O time do Fluminense que não costuma vir aqui em São Paulo e ganhar do Corinthians, o Corinthians sempre é superior como mandante, sempre sai com resultados positivos. É, mas hoje não foi isso que aconteceu, né? Hoje a gente viu aí um Corinthians totalmente apático, mais uma vez. Começou bem ali o jogo, é bem verdade. Teve as melhores oportunidades do primeiro tempo, com o Memphis, né? Logo aos 7 minutos ali, numa jogada, o Memphis puxa uma bicicleta ali, a bola bate no defensor do Fluminense e não leva tanto perigo assim, né? Mas se ela não bate, ela levaria bastante perigo ali para o Fábio. Depois, aos 27 minutos, tem mais uma outra boa chance do Corinthians, assim, clara, né? Com mais perigo de gol, onde o Memphis pega ali, faz a jogada ali pelo lado esquerdo, né? E ele recebe a bola, muito inteligente ali o lateral, o Angileri, faz a infiltração dentro da área, o que acaba confundindo a marcação do Fluminense. Então o Samuel Xavier, que marcava ele, dá uma certa liberdade para ele, porque ele vê a passagem do lateral e vai acompanhar. E aí o Memphis, muito bom jogador, né, com a inteligência que tem, desfere ali um chute colocado ali, levando bastante perigo. O Fábio, que fez uma boa defesa, é, lembrando, goleiro de 45 anos, 40, 44, 45, não sei. Enfim, né? Isso não importa. Não é do meu time. Mas enfim, fez uma boa defesa. O Fábio, que é um bom goleiro aí, sempre foi um grande goleiro. Fez uma boa defesa. E aí o Corinthians não soube aproveitar as oportunidades que teve. Não aproveitou, né? Desperdiçou essas chances e tem aquele velho ditado do futebol, né? Quem não faz, leva. E isso daí é um clichê, mas um clichê muito real. Quem não faz, realmente leva. Uma hora você vai levar o gol. E o Corinthians, em levar gol, tem se tornado especialista aí, né? Mas o primeiro tempo foi mais truncado ali, o Corinthians começou pressionando o Fluminense, como já se era esperado, né? Logo ali até os 25 minutos, mais ou menos, o Corinthians vinha marcando alto o Fluminense, que a jogada por outro lado do Fluminense era no contra-ataque, tentando surpreender ali na velocidade, né? E aí o primeiro tempo foi ficando amarrado, um juiz, uma arbitragem que, olha, eu acho que a CBF falou assim, vai lá, meu filho, pita esse jogo aí, você é torcedor do Fluminense, vai lá, pita esse jogo aí, ajuda o seu time, porque não é possível, toda falta, todo lance pro Fluminense parava, era falta, não tinha muito o que fazer, né? O jogador caía, colocava a mão no tornozelo, pronto, falta, o juiz parava, sem dúvidas. O goleiro às vezes enrolava para cobrar. Aquela regra de 8 segundos lá que mudou, só vale para alguns times, não vale para todos. O Fábio retardou algumas cobranças, passaram de 8 minutos que eu fiquei contando, mas beleza, né? Isso são só detalhes, pequenos detalhes, mas tudo isso faz uma grande diferença lá no fim. Aí demorava para cobrar um lateral, ficava parando o jogo, dando aquela, né?
Parecia que estava com medo de jogar. Parecia que tinha uma proposta só, o contra-ataque. Mas foi efetivo pelo lado do Fluminense. Já o Corinthians não foi nada efetivo, né? Daí o primeiro tempo acabou, tivemos poucas chances aí, as melhores foram do Corinthians, é claro. E aí veio o segundo tempo, né? O segundo tempo pensei, pô, vai melhorar, né? Vai melhorar. E aí não melhorou, piorou de vez. Porque aí, num lance muito estranho, eu tenho minhas dúvidas, o juiz deu o gol como legal, teve um empurra-empurra ali dentro da área, numa jogada do Fluminense, foi uma bola que sobrou ali no René, num escanteio que veio, né, do lado esquerdo do Matheus Donelli, a bola viajou a área, teve um empurra-empurra ali dentro da área, mas eu achei que o jogador do Fluminense fez a falta no jogador do Corinthians, porque ele empurrou. A televisão não mostrou o lance, né, eu achei ali, não mostrou diversas vezes, mas eu achei que foi uma falta do Fluminense. Eu achei que o gol devia de ser revisado aí e possivelmente invalidado. Mas o juiz não entendeu assim, o VAR não chamou, o VAR, né? O que eu vou falar do VAR? Vou ficar falando toda hora de VAR aqui? O VAR que não ajuda, o VAR que não é assertivo, não faz um jogo coerente, faz um jogo, hora erra para um time, outra erra para outro, comete lances bizarros. Mas enfim, né? O juiz validou o gol e ali então o Corinthians deu uma, né, sentida ali nesse gol, que foi um gol assim, foi um belo chute aí do René, o lateral esquerdo do Fluminense. Pegou a bola numa sobra lá, bateu de fora da área, fez o de fora ou ali na intermediária, bateu forte, firme no canto direito do Donelli, que se esticou lá, mas não pegou. Por quê? Porque não temos goleiro, infelizmente. Hugo, volta, pelo amor de Deus, Hugo, a gente precisa de você. Tomara que você se recupere logo. O Donelli não dá, vende, empresta, sei lá, troca por dolinho, com pastel, como, né? Tinha uma piada aí que o Corinthians costumava trocar os jogadores por um dolinho e dois pastéis. Faz isso, porque, cara, todo mundo sabe, bater de fora da área ali é só bater, ele vai tomar o gol, ele não chega na bola, e é dito e feito, é mais um gol aí contra o nosso arquirrival aí, a gente tomou 2 gols ali, defensáveis na minha opinião, tá? Era, eram lances ali defensáveis, mas tomou, né, de fora da área, bateu forte, é caixa, e hoje não foi diferente, tomamos o gol do René, um lateral aí de, sei lá, quase 40 anos aí, bateu, fez o gol no Donelli, que não tem explosão, não tem envergadura, tempo de bola, não vou nem comentar, né? Pô, lamentável, não dá pra ficar tomando esse tipo de gol. O Corinthians virou uma figurinha carimbada, ó, vamos jogar lá contra o Corinthians. É o seguinte, é o Donelli no gol. Vamos tentar bater de fora da área que o goleiro vai aceitar. Outra coisa, a gente fizer o gol primeiro, os caras não vão conseguir mais. O máximo é empatar. E o que a gente vai fazer é se retrancar lá atrás e não vamos deixar. E foi isso que o Fluminense fez, adotou essa postura. Jogou ali no primeiro tempo muito na velocidade dos contra-ataques, tentando surpreender, mas o Corinthians estava com a marcação bem encaixada ali. O Mateuzinho se desdobrou diversas vezes antecipando o Canóbio, o Cano, diversos jogadores, Lima, Arias, fazendo interceptações, desarmes, muito bem no jogo. O Ranielli bem também ali, se doando ao máximo, né? Memphis jogou muita bola, mas infelizmente um jogador sozinho não consegue, né? A gente não tem um meio armador, mas o Memphis tentou ali, foi um jogador que tentou, foi bem, na minha opinião, foi muito bem. Angileri jogou bem, Carrijo jogou bem. E aí, né? Mas enfim, o futebol é efetividade, como já diria aí o Tite, né? Tite, muito lembrado pela torcida corintiana. E aí, vocês aceitariam ele de volta nesse momento? Que o trabalho do Ramon aí por partes é contestado? Deixem aí nos comentários o que vocês acham a respeito disso aí. Qual a opinião de vocês a respeito do trabalho do Ramon Dias, de uma possível... Uma possível não, porque não tem especulação ainda, né? Mas uma ideia aí do Tite poder assumir o time, ou outro treinador, enfim. E aí acabou o primeiro tempo, esse jogo aí, truncado ali, o Fluminense tentando no contra-ataque, o Corinthians atacando ali, modo faca cega, né? Não machuca ninguém, não faz nada. E aí veio o segundo tempo. O segundo tempo a gente tomou esse gol do René, né? Tô até perdido aqui no meu raciocínio. E aí a gente tomou esse gol, a torcida apoiou, claro, depois do gol, como sempre
característica aí da torcida corintiana. O Corinthians leva um gol, a torcida canta mais alto, apoia, incentiva para o time tentar buscar ali um empate, uma virada. E aí é aquilo, né? O Corinthians, como eu volto a dizer, é uma figurinha carimbada. Ficou ali fazendo aquele joguinho ali de passe lateral, jogadinha ali lateral, volta um pouquinho na defesa, cruzamento. Pô, os caras não é possível que não sabe ler jogo. A zaga do Fluminense é uma zaga alta, é uma zaga bem postada. E eles estavam muito bem ali defensivamente. O Corinthians ficava lançando bola na área. Pra quem? O Yuri Alberto ele não tem essa característica de cabeceador, de jogada aérea. O Yuri não tem. E aí o Corinthians, sem criatividade nenhuma, foi fazendo isso, foi fazendo isso. O Ramon Dias ali fez suas trocas, tirou o Bidon, Carrijo, colocou, tirou o Ranielli, colocou aí Martinez, quem mais ele colocou? Hector Hernandes, tirou o Romero ficou até os 80 minutos. Não foi uma partida assim desastrosa dele, né? Ele teve ali uma chance onde ele recebe uma bola na grande área ali, onde ele inclina um pouco o corpo, bate, ela sobe. Mas o Romero não jogou essa bola hoje. O Romero tá devendo, entendeu? Só que o Romero ele é utilizado porque a gente não tem pontas de velocidade. Infelizmente, a gente não tem, o time é limitado, não tem reposição. Você joga com o time titular e no banco você tem jogadores que não estão à altura dos jogadores titulares. E aí o José Martínez entrou ali num lance, o Fluminense tinha acabado de fazer duas trocas também, colocou o atacante Serna lá e mais um outro que eu nem lembro. E aí o José Martínez recebe na primeira bola, assim que ele acaba de entrar, ele não alcança ali, dá meio que uma furada, a bola corre dele, ele tenta recuperar no lance, foi um passe também ruim que ele recebeu, mas muito mal. Já entrou mal, né, fazendo um pênalti aí, o VAR chamou, aí o VAR entra em ação para chamar, né, contra o Corinthians pode ir lá, vai lá. O VAR veio, entrou em ação e aí foi assinalada ali a penalidade. José Martínez acabou ali pisando no tornozelo do jogador, dentro da área, levou um amarelo que eu achei que era injusto, injusto esse amarelo, primeiro lance do cara, e ele já ia assinalar a penalidade, não precisava do amarelo, mas ele deu o amarelo pro José Martínez. E aí então, pênalti. Na hora do pênalti eu sabia, o Donelli não vai pegar. Eu imaginei o canto que o Arias ia bater. Falei, ele vai bater na direita. Ele que é um jogador destro, ele não ia dar na esquerda. Eu imaginei que ele daria do lado direito do Donelli. Dito e feito. Veio ali, eu achei até que ele ia mandar um passinho de dança ali, colombiano, né? Porque ele veio ali, tal, parou, começou a dar uma passadinha curta. Falei, pronto, vai meter uma dança aí. E aí, o nosso goleirinho de Pebolim, né? Donelli, acerta o canto, mas vai meio alto, a bola vem rasteira ali, rente à trave. Foi uma batida muito boa também do colombiano lá, o Arias, vale ressaltar. Mas o Donelli não é pegador de pênalti, não tem essas características aí de fazer defesas milagrosas aí de chutes de longa distância. A queima-roupa ele vai bem, mas chutes longos, de longas distâncias, ele vai muito mal, deixa muito a desejar. Então não é goleiro para o Corinthians, não está à altura. O Corinthians sem o Hugo sofre e sofre muito. Claro que contra times ali com menos poderio ofensivo, de menor expressão, ele vai bem ali, faz o mínimo esperado dele, né? Mas enfim, daí o VAR chamou, teve esse gol aí de pênalti, e aí o Corinthians é desespero total, né? O Corinthians voltou a demonstrar aquilo que já vem demonstrando em alguns jogos, que quando leva gols não consegue reagir, infelizmente. Aí começou muito no abafa, né? Tentar buscar o resultado. E isso não adianta. Se você não tiver uma estratégia, se você não tiver tática, isso não adianta. O Yuri empilhou aí umas duas, três chances aí também. Perdeu um gol na frente do gol. Teve uma que ele recebeu em condição, deu um passe de calcanhar todo errado. O lance de ataque virou um contra-ataque. Muito mal ali também. Yuri tá devendo futebol, Yuri. Paulistão já acabou, meu amigo. Você tem que acordar. Você é bom jogador, mas tem que tomar melhor as decisões. E aí, Corinthians foi aquilo, né? Desespero total, tentando a todo e qualquer custo. Entrou o Thales Magno também. Nossa, pode devolver o Thales Magno. Sem brincadeira. Um jogador que, ó, não, pra mim,
não agrega em nada. Um jogador que dribla, dribla, dribla sem objetividade. É o Adson 2.0 que a gente tinha aí, né? A gente costumava dizer, se escava ali nos dribles, mas efetividade zero. Às vezes, na reta final do Adson, ele até foi bem. Já o Thales Magno caiu sozinho em campo lá, num lance bizarro. Recebeu uma bola, escorregou, caiu direitinho pra dormir já. Só faltou a coberta. Ah, pelo amor de Deus, Thales Magno, que isso? Tá devendo futebol também, hein? E aí o Corinthians foi isso, né? Desespero total, o Fluminense foi ali cozinhando o jogo, todo lance de contato caía, pedia falta, o juiz dava, né? Toda falta valia pro Fluminense, pro Corinthians não valia. Diversos lances aí, o Corinthians, lances faltosos, o juiz não dava pro lado do Corinthians, deu pro lado do Fluminense, mas o Corinthians não. Tem que rever esses critérios aí, arbitragem. Aí vocês me prejudicam muito. Como que vocês apitam para um lado só? O que a gente pede aqui é igualdade, é coerência. Mas não apitar para um lado só. Parece que, não sei, tá dormindo, tá apitando o jogo de olho fechado pro lado do Corinthians. E aí foi isso, né? O Ramon Dias aí mostrou aí mais uma vez que, olha, o trabalho dele é questionado aí já há algum tempo. Claro, em alguns jogos aí que ele consegue o resultado, vai bem, o time joga bem ali, é, é elogiado. E tem que ser mesmo, mas quando ele realmente usa isso aqui no jogo, né, consegue ler o jogo, que é uma coisa difícil de acontecer. E aí, hoje foi mais um jogo onde a gente vê o Corinthians toma os gols, não consegue criar, desperdiça chances, ele faz aquelas mesmas trocas, tira um volante pelo outro, um atacante pelo outro, e assim vai. Então, eu não sei, me digam vocês aí se é o momento dele tá deixando aí o clube, ter pensamentos novos aí de uma nova comissão técnica, porque realmente aí é muito limitado. Ele é um treinador que não consegue ler o jogo e a gente espera mais dele, a gente tenta acreditar, confiar, não, vamos lá, né? É esse jogo aí, mas aí 2 jogos seguidos ou mais, né? Porque teve na Sul-Americana jogos assim também, onde o Corinthians perdeu e não conseguiu criar. Então isso demonstra ali uma deficiência no trabalho dele, ali, uma falta de leitura de jogo, de inteligência de jogo. Parece que, né, ele só tem uma formação, um esquema tático, e só. As substituições são as mesmas, é um treinador que não pensa diferente. Ah, o meu time tá perdendo. Pera aí, então, vou tirar um lateral, vou fazer 3 zagueiros, jogar mais um atacante, ou vou povoar o meio campo, que tá, né, muito aberto ali. Não, não faz isso. É um time que, como eu disse, é muito manjado aí. Chuta de fora da área é gol, que o Donelli não pega. Os caras ficam nervosos, não conseguem mais criar. É chuveirinho na área, bola lateral, passes laterais ali e só. Não tem nada, 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 nada. Claro, também não vou ser injusto aqui, né? O Corinthians vem aí com desfalques importantes, como todos sabem aí. O Garro, o Angileri, graças a Deus, voltou. Bom lateral esquerdo, faz umas partidas aí muito seguro, muito bom jogador. O Gustavo Henrique voltou aí, fez dupla de zaga com o Félix Torres, muito bem também. É, mas a gente ainda tem desfalques desculpa, muito importantes aí, como o Garro, que é um dos principais, o Hugo Souza, né? Então isso tudo pesa e pesa muito nesse elenco do Corinthians, que é extremamente limitado. Diretoria, abriu o olho, hein? Precisa contratar aí, não sei. Estão dizendo aí que o Coronado vai sair, meu amigo. Olha, o investimento em você é muito alto, a gente acreditou, tentou dar essa credibilidade para você, mas você não demonstra, meu amigo. A gente sabe que você tem futebol, mas você não demonstra. Tem jogador que é muito craque, vem pro Corinthians, parece que não tem vontade, fica desanimado, e aí quer sair. Com esse salário alto aí, dá para trazer jogadores bons, novos, em posições carentes que a gente tem. Porque ele é o reserva imediato do Garro. Está sempre lesionado, não tem condição de jogo. Então é melhor, né, que vá com Deus aí. Mas é isso, o Corinthians foi aí superado 2-0, noite desastrosa onde tudo deu errado. Olha, jogo para esquecer também, mais um. Jogadores aí também, olha, alguns aí, nossa, decepcionante. É isso. Então, os 2 próximos jogos do Corinthians pelo Campeonato Brasileiro é o Sport na Arena de novo. Aí a gente espera que venha uma vitória, né? Não é possível. E depois é o Flamengo, que é um adversário muito qualificado, aí, muito forte, então o Corinthians tem que abrir o olho. Claro, não é fim do mundo, 4ª rodada de Campeonato Brasileiro, mas
Toda rodada é importante, todo ponto é importante. Então é importante que o Corinthians... Nossa, quanto importante, né? Então é importante que o Corinthians abra o olho aí e siga almejando coisas maiores, porque com esse futebolzinho aí, com essa vontade aí, vai ser difícil, vai ser mais um ano difícil. Muitos torcedores aí não gostam, mas a realidade é essa. O Corinthians tem que começar a abrir o olho. Todo ponto é válido no brasileiro. Todo ponto. E tem que jogar com seriedade, com vontade, tem que ter peças. É isso. Até o próximo vídeo, próxima reação aí do jogo. Fiquem com Deus. Uma boa quarta-feira a todos, boa semana. Até a próxima. Tchau.